que satisfação que eu tô hoje. Pensa num cara de caráter, um cara ponta firme e que jogou muita bola. Muita. Principalmente lá fora e quando a gente não tinha tanto hábito de acompanhar campeonato francês, campeonato inglês, né? Então, que prazer poder receber aqui Ceará, cara. Esse cara tem história e é um super campeão. Então, eu passo destaque já. Você dá um oi e boa noite para você. Boa noite, Bob. Boa noite, meu amigo Guilherme, Domênico. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí, a Nação Celeste, né? Que certamente aqui em Minas Gerais fui muito feliz em ver eu estou num palestra agora, coloquei verde no meio, né? Azul e branco. Legal. Tá bom. Azul e branco, então foram um período maravilhoso aí. Agradecer o Guilherme aí pelas palavras, né? Eu sempre fiz o meu trabalho bem feito como um profissional que era bem pago para isso. E vou falar para você um negócio. Vou falar para você um negócio também. Ceará foi meu vizinho. Mesma rua, 3 casas. A minha casa aqui, a casa dele na esquina. Eu nunca ouvi uma pena caindo. Eu provavelmente devia encher o saco dele muito mais, porque eu toco guitarra no meio da madrugada. Eu ia falar isso. Mas na época eu não tocava, porque, enfim, a casa estava cheia, tá? Hoje em dia... Aquela aulinha de bateria que tá começando. Tá. Hoje em dia tá vazia e eu toco de madrugada. Mas na época tinha menino, né? Tava com a família toda reunida. Mas enfim, não é esse detalhe. Aí eu quero dar esse depoimento, porque foi meu vizinho, foi um ótimo vizinho. E assim, é engraçado porque os horários não batiam, evidentemente, esse horário de treino, você saía muito cedo, eu ia para a TV e tal, a gente praticamente não se encontrava. Mas tenho que dizer isso. O que tem de jogador de futebol aí que dá trabalho nos condomínios, hein? Você tá doido. Não é pouco não, viu? Você é ponta firme. Fala, Dodô. Conte-me tudo. Tudo bem? Gostou? Tô doido pra você acender o anel, cara. Tô. Você lembra de Super Gêmeos ativar? Você lembra? Aí fazia assim, os dois irmãos, em forma de um balde de gelo. Liga da Justiça. Lembra? Lembro. Era muito legal. Era um anel desse, assim, ó. Eu não sei como é que era. Você queria ativar alguma coisa hoje? Hein? O anel do Bob. Mas, pois você queria fazer algum formato? Em formato de sextou. Calopsita. Calopsita. Formato de calopsita. Conta a história. Paulo Leite falou que o Dedé, filho dele, acabou de falar pra mim, pro Bob aqui, ganhou 2 calopsitas. A caneta estourou. Tava achando estranho ter uma caneta aqui, olha aqui. Mas é seu agora. Olha aqui. Quando tem, ela estoura. Ganhou 2 calopsitas de acrílico, né? E o Paulo perguntou pro Dedé, filho dele, falou, como é que as calopsitas vão chamar? Bob e Domênico. Por que será, hein? Por falar em calopsita, eu quero fazer uma reclamação com o Rodrigo Carneiro, Bob. É 2 andares pra cima. Eu tô careca demais nessa câmera da 98 eu não tô careca assim, não, cara. Não. A culpa é da câmera. É do A mesmo câmera- jeito. Eu acho que a câmera não tá conseguindo enxergar seu cabelo. E acho que as letras estão muito pequenas. E você não consegue ler. Então não é porque você precisa de usar óculos. Ô, Bob, boa noite. Boa noite. Meu destaque vai para a permanência, né? Me parece que está definido agora, do Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano vai estar no Atlético até final de 2026. O presidente do Atlético parece ter definido isso. A gente sabe que no futebol isso não é muito assim, né? Depende muito da questão de resultado. Não adianta você garantir ninguém no futebol, o Ceará sabe muito bem disso, para 2026, se o resultado não acontecer esse ano, não acontecer em 2024, não acontecer em 2025, enfim. Acho que é uma boa notícia para a torcida do Atlético, ainda que tenha muita gente que tenha reclamado ou esteja reclamando do Rodrigo Caetano, um belíssimo diretor de futebol, e do porte, do nível do Rodrigo Caetano, eu acho que a gente tem pouquíssimos no Brasil, falei isso aqui ontem. Então, se o Atlético tomou essa decisão, acho que foi uma decisão acertada. Maravilha, maravilha. Temos muitos assuntos e temos o tempo curto para conversar aqui com o nosso FDP VIP de hoje. FDP filho da pauta, tá? Beleza? Tá legal? Ó, são os filhos da pauta, Ceará. Ô, rapaziada, olha aqui, deixa eu dar um recado aqui da Claro, tá? Não perde um lance com a Claro, tá? Você vibra muito com 9 GB de internet móvel mais rápido do Brasil. Claro, 5G+, e ainda dá pra resenhar, dá pra conversar, fazer o que você quiser. Prezão mensal da Claro. Tem o WhatsApp
ilimitado até com videochamadas e ligações para todo o Brasil. Tudo por só R$ 24,99 por mês no chip Prezão Mais. Eu disse que eram muitas vantagens, então corre e aproveite. Claro, você merece um novo. Antes da gente começar o nosso bate-papo com o nosso FDP VIP de hoje, o Ceará, tá na hora de manchetes. FDP, manchetes do dia. Torcida organizada vai ao CT apoiar jogadores do Galo. Cruzeiro recebe adiantamento da Liga Forte Futebol. O dinheiro já tá rolando? América mira artilheiro do campeonato argentino. Coelho pode sofrer punição do STJD. E ex-Galo, ídolo uruguaio, anuncia aposentadoria do futebol. Aos pouquinhos a gente vai tratando desses temas aqui. Mas vamos conversar com o papo com o nosso querido Ceará e eu passo a bola para você, Gui. Eu acho que a torcida quer saber, Ceará, por onde anda o nosso querido super bicampeão brasileiro de 2013, 2014. Pois é, galera. Eu dei uma mudança aí, uma mudada de ambiente, né? Fiquei muito tempo em Belo Horizonte, desde 2012, quando eu vim da França, do PSG naquela ocasião. E esse ano decidi, né, tomar uma decisão, assim, uma atitude mais voltada para a família. Então, meus pais moram no interior de São Paulo, a cidade chamada Ribeirão Preto. E eu saí de casa com 14 anos para me aventurar no futebol. E desde então não consegui mais morar próximo dos meus pais, na mesma cidade. E hoje eles estão já com 80 e 83 anos e então tomei essa decisão familiar de ir para próximo deles, né? E fui para Ribeirão Preto desde março e estou morando em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, né? Estou muito feliz lá, próximo dos pais, com os meus filhos. E tem sido muito bom, novos desafios. Bacana. Lá. Você começou a carreira em Ribeirão? Não, comecei no Santos Futebol Clube em 94, na verdade, né? No infantil do Santos. Né, vindo do Ceará para Osasco, aquela tentativa de muitos nordestinos, né, sair da pobreza e da roça, onde trabalhei desde os 6 anos na roça, lá no sertão cearense. E fui para São Paulo e lá fui para uma escolinha de futebol para sair das más influências da periferia onde eu morava, em Osasco, na Grande São Paulo. E 2 anos depois fui fazer um teste no Santos, passei e fiquei no Santos até os 22 anos, né, na base do Santos, alguns empréstimos e firmei mesmo no futebol no Inter, né, em 2006, quando fui campeão da Libertadores, do mundo. E, então, a partir dali que foram 10 anos, vamos dizer assim, no futebol, 10 anos de boas memórias que ficaram, né? Muito bom. Fala, Dodô. Ceará, eu tive a oportunidade, primeiramente, boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu tive a oportunidade com o Atlético de ir ao Mundial em Marrakech. E acho que o Atlético incorreu em alguns erros naquela ocasião. Queria que você me falasse um pouquinho do que foi a experiência de ter sido campeão do mundo com o Inter, de jogar contra um Barcelona que tinha um Ronaldinho Gaúcho. Como é que foi a ansiedade, a expectativa e um pouquinho da relação com um cara que eu sou muito fã, que é o Abel Braga. Pois é, a primeira coisa assim, importante, né, que foi um ano, em 2006, foi um ano singular para o Inter, na história do clube e de todos os atletas que estavam naquele elenco, porque a gente, além de ser campeão da Libertadores, nós fomos vice-campeões brasileiros, então a gente conseguiu ter um elenco ali bem ajustado pelo Abel, né, e conseguia mesclar muito bem os atletas, o surgimento do Pato naquela ocasião, né, com o Luiz Adriano, mas a experiência de Clemen, Yarley, Fernandão, enfim, e outros jogadores. Mas uma coisa positiva foi o jogo antes da viagem. Nós tomamos de 4-0 do Goiás em casa, imagina. Tomamos um baile do Goiás no Beira-Rio, que foi no sábado ou domingo, e nós viajaríamos no meio da semana, na semana seguinte. Então, aquele baile que nós tomamos e a gente que estava, de repente, com um pouquinho do salto alto, né? Colocamos os pés no chão e falamos, o negócio é diferente, né? Essa é a derrota que é boa, né? Essa derrota que é boa, exatamente. Aquele mal que vem para o bem, né? Então, o Abel Braga, né, nos alertou muito sobre isso. Mas outra coisa bacana, a torcida mesmo com essa derrota, a torcida nos acompanhou até o aeroporto, né? Fez uma carreata bacana, nos incentivando, nos apoiando e
E a gente, então, foi focado no jogo da semifinal, né? A gente foi... Muitas vezes os brasileiros vão para lá, os times, já focados na final, porque cai um pouquinho, né, naquele dito, um pouco da imprensa, até mesmo da torcida, né? Pô, vamos encarar o Real Madrid, vamos encarar o Barcelona e assim por diante. Então, a gente foi, de fato, para encarar a semifinal primeiro. E foi um jogo muito difícil com o Al-Ahly, né, que é um time do egípcio, né, um time muito bom. E conseguimos vencer com 2-1, por 2-1, né? O segundo foi um cruzamento meu, o Luiz Adriano fez o gol. E aí fomos para a grande final contra o Barcelona, né? E o bruxo, o Ronaldinho Gaúcho no auge, 2 vezes campeão do mundo, e eu tinha que parar o homem, tinha que marcar o homem, imagina. Comedor de rapadura com farinha. Um cearense lá do sertão, tem que parar o melhor jogador do mundo, que ninguém conseguia. Eu falei, meu Deus, que missão é essa? Missão impossível. Não, e ele tava voando nessa época. Voando. Ele tava concorrendo ao 3º título consecutivo, né? Melhor do mundo. Enfim, então foram, assim, tanto eu quanto os demais jogadores, né, do Inter ali, tava muito focado. E o bacana, assim, a gente tem que tirar o chapéu pro Abel Braga, porque ele não se intimidou em momento algum. Ele falou assim, o Barcelona, se a gente esperar os caras atrás, certamente eles vão encontrar brecha, porque o jogo dele é o tic-tac. Então a gente tem que mudar a nossa forma de jogar e pressionar os caras lá em cima e jogar por uma segunda bola, né? Então essa estratégia dele foi muito boa, né? E nós fomos muito focados, né? O Fernandão, na sua palestra ali no vestiário, era um capitão assim formidável também, um cara legal, Fernandão. Um cara muito bacana, né? Enfim, então que tirou aquela garra de cada um de nós que estávamos ali e foi um jogo perfeito para nós, né? Porque a gente conseguiu, né, fazer um gol ali com o Gabiru no Barcelona e conseguimos segurar, né? Artilheiro improvável. O Barcelona tinha Deco, né? Tinha Deco, tinha o Ronaldinho, mas o Inter tinha o craque da decisão. Todo mundo sabia que o Gabiru ia fazer o gol do título. Eles já saíram do Brasil sabendo que a final ia ser assim. Agora, deixa eu voltar uma página nessa conversa, porque ela é legal. Passou do Al-Hilal. Aí, puta, vou pegar o Barcelona. Você pensando, vou pegar o Barcelona, tem que parar o Ronaldinho. Pois é. O que você pensou? O que eu faço? O que você pensou? Qual foi a estratégia? Porque o Abel tinha estratégia dele. Qual foi a sua estratégia? Exatamente. Então, o atleta, como todos os seres humanos, né? Ele é feito da sua parte física, do seu mental e das suas emoções, né? Então, não adianta só estar preparado fisicamente se mentalmente ou emocionalmente você é frágil. E você não vai conseguir expressar ou expor todo o seu talento e aquilo que você sabe fazer. Então, eu estava muito preparado emocionalmente, psicologicamente. E a minha estratégia foi analisar o Ronaldinho, alguns jogos dele, eu vi alguns jogos. E o Ronaldinho era um atleta assim, que não pedia a bola em profundidade, ele só jogava com a bola no pé. Diferente de um Bernardo da vida, né? Que tem fogo nas pernas, vai na frente, vai atrás. Porque então alguém vai fazer a bola chegar nele. Exatamente. Então você não sabe muito bem se diminui o espaço, porque senão você toma nas costas, é rápido. Ou se você mantém a distância, mas na hora que ele domina já era também, né? Então eu percebi isso no Ronaldinho. E aí a estratégia foi dar 2 metros de distância e na trajetória da bola eu grudar nele, né? Essa trajetória, não ficar muito longe. E uma das características dele também era justamente a bola do Rafael Marques, que pegava o lado direito e fazia uma transversal, porque na Europa, né, os times todo pendem para o lado da bola e sempre deixa o lado oposto descoberto. Então o Rafa fazia uma bola muito rápida e o Ronaldinho dominava, quando a zaga virava o lado, ele já estava com a bola dominada para ir para cima, né? Então eu ficava com um olho no peixe, outro no gato, né? A bola do outro lado, eu olhando aqui, mas na hora que o Rafa baixava a cabeça, eu já dava um sprint em direção ao Ronaldinho. E quando a bola chegava, eu já estava junto com ele, né? Então essa foi uma estratégia pessoal que deu muito bem, né? Tá vendo, meninada? O jogador que ele joga com o corpo e joga com a cabeça também, né? Ele entende o jogo, aí faz muita diferença. Né? Faz muita diferença. Aí o cara consegue chegar é sensacional quando ele fala que com 6 anos de idade, ele já trabalhava, né, com 6 anos, no sertão,
do Nordeste. Exatamente. E aí talvez tenha tido dificuldade na educação, imagino que deve ter sido de família muito simples, né, Ceará? Exatamente. E mesmo assim ele desenvolveu essa capacidade toda. Ó, piscou o anelzinho aí, ó. Hein? Não pode acender, não. Ainda não. Piscou uma luz Não, vermelha. isso aí é aí, ó. surpresa da noite. Agora, filho, eu vou falar um negócio pra você. Vai gangrenar aqui, vai cair o dedo, porque o negócio é apertado pra caramba. Mas eu prometi, tá prometido. Não tem conversa. Deixa eu dar um recado aqui rapidinho pra você. Falar da Estrela Bet, tá? Amanhã tem Seleção Brasileira Feminina, né? As meninas vão brilhar de novo na Copa. Já deixou seu palpite na Estrela Bet? Cara, deixei meu palpite para esse final de semana. Acho que Cruzeiro empata lá no Paraná e o Atlético ganha amanhã do Flamengo. E na Seleção Brasileira Feminina aqui? 2-1 pro Brasil amanhã. 2-1? 7 horas da manhã o jogo. Já botei o relógio para despertar 6h30. Jogaço. Jogaço de bola. Estrela Bet está pagando 2,91 para o Brasil, 2,52 para a França, tá? E 3,35 no empate. Né? Vamos ver. Aí você faz a sua brincadeira aí, sempre com responsabilidade, lembrando, né? Você tem que ser maior de idade, é para você se divertir, tá certo? E de fato, muito divertido. Aqui você ganha um pouquinho, ali você perde um pouquinho, assim você vai curtindo, vai acompanhando o futebol. Estrela Bet, meu amigo. Jogou, brilhou! Quer falar com a gente? Quer mandar recado pro Ceará? 993169898. No segundo tempo do nosso programa, a gente vai ter o quadro Você Faz a Pauta. E aí você vai poder perguntar para ele também, aqui ao vivo, o que é que você... qual é a sua curiosidade? O Dodô vai dar o telefone. Não vai falar agora não, senão você vai começar a ligar, vai adiantar nada, mas tá certo? 993169898, você pode mandar mensagens gravadas pra gente. Deixa eu falar aqui sobre a Liga Forte, eu quero a opinião do Ceará nessa aí, porque assim, imagino que desde quando você começou a jogar futebol, até o dia que você parou de jogar futebol, sempre houve rumores de que os clubes vão tomar conta do campeonato, os clubes vão se organizar, os clubes vão fazer uma liga, porque vai ser melhor e tal. E nunca aconteceu, porque eles não conseguem se entender. E esse negócio está caminhando aí já há algum tempo. Primeiro eu quero te perguntar o seguinte, você acredita nessa formação dessa liga? Qualquer uma das duas que estão se formando aí. Pois pelas outras, né? Pelas outras experiências que aconteceram aí, infelizmente não avançaram, não vingaram. Vai ser difícil, né? A CBF tem um poder muito grande, né, de manipulação, um poder de convencimento, de persuasão muito grande, né? E eu acredito que não vai acontecer. E se acontecer, deve ser paralela com a CBF em conjunto, né? Uma liga em conjunto. É difícil haver esse desmembramento aí da CBF. Então. Agora, essa notícia aqui, então, a gente precisa dar a notícia. O Cruzeiro e outros 10 clubes vão receber adiantamento de verba da Liga Forte de Futebol. Vão receber. Entre vão receber e receberam, tem um caminho, né? O dinheiro faz parte dos acordos realizados pela Liga com a Serengeti dos Estados Unidos e a Life Capital Partners de Curitiba, o repasse feito pela XP Investimentos. A Liga Forte de Futebol, composta por 24 times, outro dia teve aqui com a gente o Marcos Alum, explicando sobre essas ligas. O Atlético fazia parte da Liga Forte do Futebol, mas deixou o grupo e assinou com a Libra, que é a outra liga, porque aí tem uma briga de fundos. Qual é o fundo de investimento que vai conseguir comprar, porque a palavra é essa, comprar o Campeonato Brasileiro de Futebol e aí revender, obviamente, para realizar lucro. Rapaziada, é o seguinte, você está aí com a gente, está no YouTube, hoje a gente está brincando, né, de tentar bater a nossa meta no canal do YouTube. No canal do YouTube, tá? Então entra lá no YouTube e dá o like. Eu já avisei para a quinta série o seguinte, vou acender o meu anel, tá? Olha aqui, ó, o Márcio Adolfo de Esmeralda. Filho, eu vou trocar o anel de dedo porque não dá. Esse aqui já morreu. Eu vou colocar no outro, tá? O Márcio Adolfo, que é de Esmeralda, está pedindo pra gente mandar aqui um abraço pra Esmeralda. Está dizendo aqui, ó, deixa o like aqui no YouTube. Isso. O Arlindo Neto dizendo aqui, ó, like pro anel. Isso. O Ronildo de Jesus. Aqui tem um abraço aqui pro Grande Ceará, abraço do Rafa Barbeiro. Conhece o Rafa Barbeiro? Rafa Barbeiro, sim. Tá te mandando um abraço aqui. Lá de Betim. Tem um comentário aqui bem interessante dizendo o seguinte, que o Ceará, mesmo quando
ele colocou aqui, deve ter sido em alguma ocasião específica, assim, o Ceará até machucado fazia cruzamentos perfeitos. E aí eu te pergunto, Ceará, hoje falta essa coisa do treino, do fundamento, os meninos estão subindo e estão muito acomodados? Aprimoramento, né? Você aprimorar os fundamentos, sabe? Cada posição tem sua função específica, né? Suas especialidades, e o atleta precisa aprimorar. Hoje eu almocei com o Leandro Guerreiro, né, que foi treinador da base do Cruzeiro um período, e nós estávamos falando justamente sobre isso. Hoje ele faz treinamentos personalizados, o Leandro Guerreiro, né, como um personal soccer de alguns garotos. Esteve aqui com a gente. E a gente estava conversando sobre isso, né, justamente sobre esses fundamentos. E eu falava para ele, pô, eu levei meu filho em 2018, quando eu parei de jogar, para jogar no PSG, na base do PSG, o Levi. Então vamos para lá, e eu dizia para ele, pô, lá se usa ainda na formação bola de tênis para poder fazer balãozinho, né, fazer PTK bolinha, sabe, fazer embaixadinha. E você tem determinado número para você, antes de sair do treino, você tem que atingir determinado número, né, que é a tarefa para você poder ir embora, senão você fica lá até você atingir. Era o que eu fazia na minha época no Santos, né? E na Europa estão fazendo isso. E o Brasil perdeu essa formação técnica do atleta, né? Então o atleta chega num profissional, infelizmente, né, sem muito controle de bola, sem muito domínio, né? E esses fundamentos do cruzamento, né? Eu vi outro dia o jogo do Palmeiras, e o Mike até jogou muito bem nesse jogo do Palmeiras, fez uns 2 cruzamentos, até saiu o gol no cruzamento dele. Aí meu filho estava do lado e falou assim, pai, seu discípulo aí. tá ensinando. Meu filho tá... Agora, rapaz, você sabe que outro dia eu vi uma entrevista do Oscar Schmidt, maior jogador de basquete que o Brasil já teve, e ele falava sobre isso. Ele falava o seguinte, depois que ele ia pro treino, ele chegava, acabava o treino, aí ele falava assim, eu só vou embora depois que eu fizer 20 cestas de fora, né, da área, de 3. 20 cestas. Aí ele ficava, pá. Aí perguntou pro repórter, quanto você acha que eu fazia? Aí o cara disse, umas 30, 35. Aí ele falava assim, depois que eu batia os 20, o máximo, 95. Porque ele falava, agora que eu bati a meta, eu só vou embora a hora que eu errar. E aí ele ia fazer 95. Né? Quer dizer, é condicionamento. Por isso que ele fala que não tem negócio de mão santa. Não tem mão santa, é treinamento. É treinamento, né? E quanto mais você treina, mais você tem sorte, né? Exatamente, é isso aí. É muito legal. A brincadeira que ele fez ali do Mike, porque quando o Mike subiu da base pro profissional... O Ceará era o titular e o Mike era o reserva imediato dele. Então, para os mais jovens aí que não acompanharam 2013, 14... Que, aliás, nós vamos falar daqui a pouco. Já vão 10 anos, né, Ceará? Exatamente. Passa 10 anos. Deixa eu apresentar, porque além do Ceará, nós temos aqui os nossos 2 convidados. Né? Você sabe que na última sexta-feira do mês a gente tem nosso happy hour e temos convidados ouvintes. Então, aqui com a gente, o Roberto Rezende e o Juliano. Estão ali em cima já degustando o vinho do Super Nosso. Ambos atleticanos. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Tá funcionando. Opa. Boa noite. Pra mim, nem nos meus melhores sonhos, eu imaginava estar tomando um vinho, né, com essas 3 lendas do rádio aí, que são assim um sonho. O Guilherme, com tanta reportagem na TV, né, Guilherme? A gente já se viu bastante. O Bob, eu tenho uma história, claro que ele não vai lembrar, porque o primeiro jogo que eu fui no Mineirão, que eu entrei no campo, eu fiquei do seu lado, atrás do gol do Tafarel. Olha só. Eu era repórter, você que estava me segurando, eu era repórter, você que estava me segurando ali para poder ficar aqui, fica ali, eu queria ficar em pé, não podia. Então, é uma coisa inesquecível para mim. Pô, que legal. E o Domênico também, eu fiquei muito presente na festa de 100 anos do Galo, Domênico. Eu ajudei muito o Toninho Moura, não, como é que chama? Toninho Melo. Ajudei muito como motorista. Toninho, peça raríssima. Eu pegava as pessoas e levava pro CT. Que bacana. E a gente encontrou várias vezes lá, e eu tenho aqui como comprovar o tanto que você é gentil com as pessoas que vão lá no CT. Que legal. Entendeu? Que assim, legal. como que você me tratou bem. Um dia eu tava lá meio que julgado, lá assim, meio que esperando a pessoa sair para me poder levar.
Você falou assim, vai ali, tem um café, tem uma água, fica à vontade. Então isso faz toda a diferença. Tá? Bacana, a gente conversou bastante, muito lá no CT, claro que você não vai lembrar, tem 15 anos isso. Legal ouvir isso. Tá tomando um vinho com vocês aqui, brinde gente. pra você. Brinde. É uma honra pra mim, Ô, tá? Juliano, conta um pouquinho aí, fala um pouquinho da... Na verdade, é uma honra estar aqui também, né? Com o Guilherme, o Bob, já estive aqui na 98, já conversei com ele, o Domênico aí também. Também do lado do Ceará, apesar de ser atleticano, era um grande lateral, já fez muita raiva na gente. Mas parte do jogo. é muito bom estar aqui, né? Poder escutar, a gente só via na televisão vocês, o Guilherme, o Domênico, às vezes eu já fui lá no CT do Atlético, vi ele de longe. Mas é muito bom estar aqui presente mais uma vez e conhecer todos vocês, ainda mais tomando um vinho. Muito obrigado. Bacana. Obrigado pela presença, demais gente. Pela presença. Ô, Ceará, o Roberto tá ali com a camisa assim, chupou laranja com quem? Sensacional, Isso é papo de vestiário. Tem essa coisa, né, de jogador falar assim, pô, jogou com quem, pô? O hino nacional também, né? Já ouviu o hino nacional? O hino nacional de chuteira. Já ouviu o hino nacional de chuteira? Aí eu pergunto pra você o seguinte, pô, já foram muitas e muitas e muitas laranjas, né? Mas assim, cita algumas que deixaram marca profunda na sua carreira. Quando eu falo laranja, tô falando de outros jogadores, evidentemente. Né? Todo mundo entendeu a metáfora. Exatamente, assim, o Pato, por aquilo que ele se tornou, né? O menino vi ele crescer lá no Inter, né? O Pato, eu falo muito de uma canhota de ouro que era o Nenê lá no PSG, nós jogamos junto no PSG, né? O próprio Makelele, que foi volante, né? Épico na época no Real Madrid, né? Dos Galácticos, ele era o cara que... O cãozinho lá que marcava todo mundo, então eu tive com ele no PSG, o Gil Lee também, né, que ponta direita do Barcelona e da seleção francesa, o Gregory Coupé, que era o goleiro da seleção francesa, estive com essa galera no PSG também, né, mas para mim, assim, um menino que me impressionou muito como jogador, como atleta, né, o Everton Ribeiro, que tá no Flamengo, para mim, assim, como jogador, ele tá acima da média. É um menino que joga muito e extra-campo também. A gente nunca ouviu falar nada, né, do extra-campo que denegrisse a imagem dele. Então, um menino muito profissional, muito dedicado. Então, tem muitos nomes, obviamente, né? O próprio Thiago Motta também, né, que se naturalizou italiano. Muitos jogadores que eu tive o privilégio de estar junto, Fernandão e assim por diante, né? Então, são a galera do bem, o Tinga, né, que fomos campeões. Oi? Nosso ministro, o Tinga, Tinga. Fomos campeões da Libertadores juntos, né, lá no Internacional. Enfim, então, muitas lendas aí que eu tive o privilégio de participar com eles. É legal quando você pensa, você olha para sua carreira e fala assim, olha quanta gente representativa eu tive do lado. Assim, é sinal que você fez um bom trabalho, né? Que você fez a sua parte muito bem feita. Manda aí, Dodô. Como é que tá? A rapaziada tá sentando o dedo aí? Nós estamos com quase 80 likes, tá? Então, gente, vamos lá. Vamos lá. Capricha aí no like. Pra gente é importante, pra Rede 98 é importante. Você que tá aí assistindo pelo YouTube ou pela televisão, ou tá ouvindo no rádio, entra no YouTube, dá aquele like. Eu queria que o Ceará falasse um pouquinho desse pós-carreira. Você gosta de bater pelada? Tem algum esporte que você começou a jogar? Você estava falando pra gente aqui no intervalo que amanhã você vai conseguir assistir o segundo tempo do jogo da seleção, que você vai estar treinando a volta da Pampulha. Como é que tá esse pós-carreira em relação à parte física? A gente tá vendo aí que você tá fininho. Isso para ir complementando a pergunta, tá fazendo o que aqui? Vem para cá fazer o que em BH? Pois é, então, eu descobri, na verdade, a corrida de rua recentemente, né? Eu estive na França de 2008 até final de 2019. Né, acompanhando meu filho no PSG. E naquela ocasião também eu estava representando uma empresa de agenciamento de atletas lá na França, sendo um braço dessa empresa. E aí, infelizmente, aconteceu um imprevisto com a minha esposa, que veio a óbito em 2019. Aí eu voltei para o Brasil com meu filho. E naquela ocasião eu fiz uma prova da Adidas lá, que um amigo me convidou, 10 quilômetros, né, naquela ocasião lá em Paris. E na ocasião eu fiz em 43 minutos, né? Ali uma média quase 14 km por hora ali, continuamente. Então gostei bastante, né? Mas aí devido a alguns imprevistos quando eu voltei para o Brasil, ficou em stand-by aí as corridas de rua, né? E recentemente o PSG me convidou para participar da primeira
corrida organizada pelo Paris Saint-Germain lá agora em julho, 10 quilômetros, e eu me preparei para esses 10 quilômetros. Fui lá e fiz em 44 minutos os 10 quilômetros. Então estou me apaixonando aí pela corrida de rua, né? E eu gosto de desafios, isso me ajuda a cuidar da minha saúde, cuidar do meu corpo, me manter em forma. E então eu tô nessa pegada, né? E eu fiz mais uma prova de 10 quilômetros e vou fazer a volta da Pampulha em dezembro, né? Então amanhã cedo eu vou conhecer um pouquinho o percurso lá, vou correr um pouquinho, levar o meu filho de 17 anos que abandonou o futebol. Ele achou que era muito pesado para ele, muito duro, muito sacrificante, pai, né? Então, eu não nasci na roça, não preciso me sacrificar tanto, né? Enfim, né? Então, eu tô levando ele comigo aí, ele tá num bons hábitos, ele já faz 82 dias que corre 3 km ou mais todos os dias ininterruptos, né? Então, tem que criar bons hábitos e eu tô tentando transferir isso para os meus filhos. Então eu estou nessa pegada aí de corrida de rua e meu objetivo é fazer uma maratona, né? E eu estou pretendendo fazer o próximo ano ou a de Barcelona ou em Paris. Tem que ser uma maratona fora do Brasil, fazer aqui não tem, né? Não, mas então, tem a São Silvestre que você pode fazer no fim do ano. Mas São Silvestre é só 15, né? A gente fala de maratona, mas são 15 quilômetros, né? E eu pretendo fazer os 40... eu quero os 42, 195 metros, Aí para isso eu tenho que perder mais um pouquinho de peso. Vai desaparecer, Ceará. Não, eu fiz a minha maratona do Rio 2 vezes, olha, vou te falar, uma experiência espetacular. Ninguém lembra que o cara que saiu lá para contar na Grécia que tinham ganhado, e por isso a maratona, ele saiu, correu e tal, chegou lá e falou, ganhamos a guerra, e morreu. Ninguém conta isso, ele morreu de exaustão. E esse é um negócio interessante, né? Tu fala pra ninguém morrer, não. É muito comum você encontrar ex-atletas profissionais de futebol e eles falaram assim, cara, eu faço qualquer coisa, mas não me põe pra correr não, porque eu corri minha vida inteira. Você vê que o Ceará tá fazendo o caminho contrário, né? Depois de ter treinado a vida toda e ter corrido muito, você ainda pegou aquela parte que os preparadores físicos mandavam dar 10 voltas no campo, né? Sim, depois mudou um pouco a preparação física. Eu peguei o Paulo Paixão. Paulo Paixão foi treinador de seleção há muitos anos. No Internacional era tiro de 1000. Nossa Senhora. Era tiro de 1000 para 3,40, 3,45, entendeu? 10 tiros de 1000. Tu imagina um treino desse, mano? Eu falei, Paulo, você tá... Se reclamar, eu dobro a meta. Falar em meta. Senta o dedo aí. Vocês dois aí já entraram no YouTube e deram like? Já estamos com 100. Senão vou beber vinho lá fora, tô avisando. Já estamos com 100. Então, já tem 100? 100. Então vamos chegar no 150. Não tem problema. Vou acender o meu anel. Tem um negócio, deixa eu dar o toque. O Ceará está falando de corrida de rua. E outro dia foi apresentado a um projeto que eu achei muito legal, um movimento chamado Calma Clima, que é o seguinte, as pessoas estão se reunindo para correr à noite uma vez por semana pelas ruas de BH. Isso é muito legal. E aí, assim, não são atletas e tal, não são atletas e tal, são pessoas que querem correr um pouco, aí decidem lá, um grupo que organiza, decide o percurso, hoje nós vamos passar pelo viaduto Santa Teresa, hoje nós vamos no viaduto Oswaldo Faria, depois vamos descer ali na Marginal, vamos fazer não sei o que e tal. E chama Calma Clima. Então, quero dar estoque para vocês, tá? @CalmaClima. Se você quiser saber mais, é um movimento muito, muito legal. Eu achei super interessante, né? Tem gente de todo tipo, de toda idade. É muito, muito bacana, realmente. E o outro toque que eu quero dar para você, aliás, vou dar o toque para você também, porque é o seguinte... Se você quiser, eu quero ver antes lá o que eu vou correr lá. Você já conhece a Pampulha, tá? Mas quer ver a Pampulha de cima? Aí você vai fazer o seguinte, você vai entrar em contato com a Helicfly. A Helicfly é uma das melhores companhias de táxi aéreo do Brasil, né? Eu sempre gosto de dizer para a Helicfly, segurança é algo absolutamente primordial, é o primeiro valor da Helicfly. O nosso time voa com a Helicfly, nosso time VAR, aí aqui do FDP. E além dos táxis aéreos, né, aviões para distâncias um pouco mais longas, que você precisar, ou distâncias mais curtas, né, com helicópteros, eles têm os passeios panorâmicos. Aí é muito legal. Maravilhoso. Você vê a cidade de cima e tal, aí você vê o Mineirão de cima,
Agora dá para ver a Arena MRV, dá para ver o Independência. Guilherme foi lá caladinho com a Coronel e fez o passeio e não chamou a gente, não. E dá para ver a Lagoa da Pampulha. Tá sabe? certo, Guilherme. Você vê todo aquele patrimônio arquitetônico da Pampulha ali por cima, visto por cima. Então eu te convido também para... Eu vou fazer, hein? É? Eu vou fazer, porque eu nunca andei de helicóptero. Nossa. Não? Não andei de helicóptero, não. Vou fazer. Então, chegou a hora. Helic Fly. Beleza? Helic Fly, o Mark vai te levar para esse passeio. De vários tipos de avião, mas... Avião de 2 andares, tudo quanto é tipo, mas agora de helicóptero nunca. E é demais, cara. Ele é um super piloto também. Então, assim, ó, @HelicFly e o WhatsApp 99882 1659. 99882 1659. Ô, Gabi, a gente tem que fazer intervalo, né? Ah, então tá. E despedido do Ceará, porque ele vai embora agora às 8h45, porque tem compromisso. Eu só queria que ele falasse um pouquinho antes pra gente do Cruzeiro. Cara. Não, então, claro. Mas tem um assunto que eu gostaria que ele falasse. Então, aqui, nós vamos estender um pouquinho, tá, Gabi? Ele tem 3 minutinhos. Porque eu acho importante. Eu queria saber a sua opinião. Hoje, representantes da Galoucura, a principal torcida organizada do Atlético, eles estiveram na porta do centro de treinamento do Atlético. E os jogadores desceram, todos os jogadores desceram para ouvir lá, enfim, o que tinham os torcedores a dizer e tudo mais. E aí eu queria saber a sua opinião como jogador, se isso já aconteceu enquanto você era jogador e como profissional de futebol, o que você acha desse tipo de contato? Faz mais bem, faz mais mal? São manifestações, né, que infelizmente... está um pouco na cultura do futebol brasileiro, da torcida, né, dos torcedores brasileiros. Eu já passei algumas vezes por isso. Infelizmente, né, isso mais prejudica do que ajuda os atletas, né, o ambiente. Muitas vezes a gente acha que precisa de pressão, né, de uma certa forma até ameaças, para que o profissional ele possa se desenvolver ou performar melhor. E isso acaba intimidando, né? Porque você tem um elenco que é composto de jogadores mais experientes e jogadores que recém saíram da base, né? Então, com mentalidades diferentes e cada um assimila de uma forma. Então, você vai prejudicar uma parte daqueles atletas que vão se sentir mais intimidados, enquanto outros absorvem bem, né? A cobrança, que é algo natural cobrar. Mas isso, infelizmente, ele traz mais prejuízo para o elenco, né, de uma maneira geral, do que traz benefícios, né? Então eu passei alguns momentos, seja no Cruzeiro mesmo, como no próprio Inter, no PSG era algo inédito, eu achei que nunca ia passar isso na França, acabei passando isso também no primeiro ano no PSG lá, porque tem muitos, né, descendentes de africanos, né, árabes, então a galera é muito apaixonada pelo futebol. Passei alguns momentos, mas é algo que não é benéfico para o futebol brasileiro. Eu acho que se a torcida ama o clube, né, eu acho que eles têm direito de manifestar mais no estádio, né, porque pagou o ingresso, se manifesta. E a torcida tem que, de fato, apoiar. O apoio ele traz mais benefício do que, né, esse tipo de manifestação, infelizmente. Muito bem. Onde que está o Cruzeiro? O que você está achando do Cruzeiro? Só para você fechar o papo, nós estamos em cima da hora. Claro, na verdade, assim, a mudança, né, que o Cruzeiro está tendo, que teve desde a chegada do Ronaldo, né, é uma mudança assim, com a perspectiva a longo prazo, né, médio e longo prazo. Então, como os resultados positivos vieram já no primeiro ano, a expectativa ela também cresce muito em relação a isso. Mas eu acredito que o Cruzeiro está dentro desse processo, né, um processo natural de resultados bons e resultados ruins. O Cruzeiro está no meio da tabela, né, ainda que a torcida queira que esteja entre os primeiros, mas por aquilo que infelizmente está sendo construído, né, o Cruzeiro está dentro daquilo que é certamente planejado e esperado pela nova diretoria, pelo dono, né, do clube, o Ronaldo, porque é um projeto a médio e longo prazo que o Cruzeiro tem, né? Ainda que quem esteja de fora como torcedor quer ver o time sempre vencendo, obviamente, né? Mas não é fácil, né? Você sair da situação que estava o Cruzeiro, com aquela questão toda extra-campo, né, e administrativa, e já, de repente, já lutar, né, por primeiras posições no Campeonato Brasileiro. A gente fica nessa expectativa que o Cruzeiro
permaneça, né, faça uma Série A neste ano aí, a segunda etapa, sobretudo, né, dentro do bloco ali do meio para frente, para que no próximo ano, mais estruturado, consiga galgar, de repente, uma vaga de Libertadores. Super obrigado. Agora que você boa, hein? Agora que você é um FDP oficial, FD, filho da pauta. Eu quero pedir perdão aqui, publicamente. Por quê? Porque o Guilherme Mendes me convidou na Copa do Mundo para fazer parte e comentaram um jogo ou outro da seleção, e eu interpretei o P de maneira errada. É mesmo? Delícia. Eu interpretei o P de maneira errada e eu falei para ele assim, por que esse xingamento, né, cara? Eu não consigo participar do programa com esse P desse jeito. Tá aqui, ó. Exatamente. Aí quando a Gabriela me falou assim, aí eu até salientei, é pauta mesmo? Não é pauta. Eu falei, pô, tem que pedir perdão pro Guilherme, meu. Nada, você é muito querido, volte sempre. Tem nada, volte Muito sempre. obrigado. Sempre muito bem recebido aqui. Obrigado por estender o seu tempo conosco. Obrigado.